Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Fraterna. Estou esperando o pessoal entrar para a gente poder começar com mais uma live, graças a Deus. Guardando o Fernando e a Lanner, muito obrigada, boa noite. Mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Boa noite, Edilson, Sueli. Já vi que o Fernando entrou, já vou te chamar, Fernando. Já dá tudo certinho. Boa noite, Michel. Boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Cíntia, boa noite. Olá, tudo bom? Aqui parece que nós não nos vimos hoje, né, Fernando e Lander? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Vou só dar um tempinho para o pessoal começar a entrar, aí a gente já começa. Perfeito, sem problema. Tá bom? O áudio tá legal agora? O áudio, pessoal, vão dando um retorno para a gente, por favor, se tá tudo certinho, com o áudio, com o foco do vídeo. Aí de um fica mais magra, não adianta sonhar. É só mesmo para ver se a gente está enquadrado aí no foco. Áudio bom, foco bom. Michel, obrigada. Só dar um tempinho e aí a gente já começa com mais uma live. Antes de... Bom, vamos esperar o pessoal entrar, eu vou começar a dar os recados, o que vocês acham? E daí a gente já vai aquecendo, e aí aqueles que forem entrar depois, se quiserem ver os recados, aí dá pra gente voltar pelo IGTV, vocês conseguem assistir novamente a live da noite. Então, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Hoje nós estamos aqui com Fernando e Lander Belin. Hoje a live da noite está com carinha de Evangelho Dominical, está em dupla, hein, gente? Uma dupla dinâmica, que mandam muito bem, graças a Deus, eu estou muito feliz por tê-los aqui. Antes de passar a palavra para o casal, então deixa eu começar com os recados. Dia 11 agora de julho, às 9 horas, nós vamos retomar com o Evangelho Dominical na modalidade presencial. Graças a Deus estamos voltando. Não vamos voltar ainda, por enquanto, às quartas-feiras. Por enquanto a gente começa com o Evangelho Dominical. Se Deus quiser, a partir de agosto, aí a gente já retoma com as atividades. Seguindo aí os protocolos sanitários, seguindo as recomendações estabelecidas, que é para que tenhamos aí o cuidado com a nossa saúde, a saúde de todos, trabalhadores e assistidos. Ainda no dia 11 de julho, nós vamos também fazer a campanha do agasalho, que é uma iniciativa da assistência social, comandada pela Auricélia Isidoro. Então, nós estamos aí com a campanha do agasalho, que vai ser das 9 até o meio-dia. E aproveitando, para aqueles que quiserem doar alimentos não perecíveis, vamos aproveitar esse momento do plantão da campanha do agasalho para arrecadarmos também os alimentos, porque daí no último sábado do mês de julho, nós vamos montar as cestas básicas e as cestas todos os meses a gente entrega. Então daí é uma forma da gente ajudar a família, né, as famílias que são assistidas e cadastradas pela Fraterna, doando alimento e também aquecendo elas nesse friozão que está fazendo. Por isso a gente decidiu fazer a campanha do agasalho também. Lembrando que todas as quartas-feiras, às 21h30, através do Google Meet, tem o Evangelho no Lar. É uma iniciativa também da Fraterna, então aqueles que têm dúvidas de como que se faz o Evangelho no Lar, a pessoinha aqui que vos fala, manda o link para vocês pelo WhatsApp da Fraterna, e aí estão todos convidados, tá bom? Todas as informações, dúvidas que vocês tiverem, é só vocês entrarem em contato através do WhatsApp da Fraterna, que é 3644-8610. 3644-8610. Aí vocês têm as informações sobre a campanha do agasalho, arrecadação de alimentos, como é que faz, os alimentos para quem não puder ir fazer a doação fisicamente no domingo, vocês podem fazer também através da chave Pix, um depósito na conta da Fraterna, o valor que vocês quiserem, o valor que vocês puderem.
Agora que eu falei mais que o repórter, eu vou passar a palavra para Fernando e para Laner Berlim. Eles vão falar hoje sobre o capítulo 23, Estranha Moral, Não Vim Trazer a Paz, mas a Espada. Um tema bastante interessante e que vai ser muito bem explanado por eles. Então, que todos vocês sejam muito bem-vindos. Muito obrigado mais uma vez, Fernando e Laner. Eu peço para que vocês abram uma prece, por favor, e fiquem à vontade. Muito obrigada. Vamos então, fechando nossos olhos, serenando o nosso pensamento, acalmando o nosso coração e entrando num padrão vibratório e necessário deste bate-papo que teremos hoje. Falaremos sobre os ensinamentos de Jesus, que possamos absorver pelo menos um pouco do que o plano espiritual preparou para nós nessa noite. Agradecemos a rica oportunidade em fazer parte, todos nós, desse banquete espiritual. Pois é através do estudo do conhecimento, trocando ideias, compartilhando as leituras dos ensinamentos, além da prática e das ações, é que nós vamos evoluir. Dessa forma, vamos pedindo permissão ao plano espiritual para a abertura deste trabalho dessa noite, com a oração que o nosso Pai, nosso Mestre, nosso irmão Jesus, que está entre nós, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos celestiais. Pão nosso do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E na medida do possível, de acordo com o nosso merecimento. Não os deixeis cair em novas tentações, novos males. Pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Primeiramente, aí, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Através da Edi, o maestro André aí, todo o corpo diretivo aí da Fraterno, né? E nos chamar, casa qual também fazemos parte, né? Para a gente aqui conversar, né? E conduzir esse bate-papo de hoje. Então, como a Edi falou, hoje a gente vai trazer, tá com cara de evangelho mesmo. A gente está em dupla aqui, trazendo como tema um tópico do evangelho, e aí o plano nos ajuda e nos conduz aí nesse bate-papo aí, né? Muito bem, então, capítulo 23, Estranha Moral. E mais especificamente dentro do capítulo, nós vamos falar sobre não vir trazer a paz, mas a espada ou mais a divisão, a maioria até dos evangelhos, segundo o Espiritismo, está traduzido como a divisão. É uma frase de Jesus que está lá no Novo Testamento, lá em Mateus também. E ali vem escrito, acho que quase todas as traduções, não vem trazer a paz, mas a espada. Mas a conotação é a mesma, né? E a gente vai, então, começar aí a desenvolver esse tema e ver o que Jesus quis dizer com isso. Puxa vida, Jesus dizendo que ele não veio trazer a paz, que ele veio trazer a espada, que ele veio trazer a divisão. Que coisa é essa? Algum tempo atrás, e com todo respeito, ainda algumas religiões, eles são muito... eles analisam muito ao pé da letra, assim, a leitura, fazem a leitura e já interpretam, né? E a gente entende que nós aí estamos aptos e precisamos do Espiritismo, dessa doutrina, que é a que mais se adere àquilo que a gente precisa, né? Então, cada um tem a sua, para o seu momento evolutivo, e nós, no Espiritismo, já temos e entendemos que, assim como algumas, fazemos uma visão mais ampla
porque a própria doutrina, né, trazida pelo Espírito da Verdade, o Consolador prometido por Jesus, nos traz essa visão mais atual, mas de acordo com a nossa inteligência, aquilo que ao longo de nossa evolução, e também a evolução do planeta, dos seres que habitam a Terra, o planeta, e nós, portanto, já conseguíamos ali, a partir então de 1857, salvo engano, do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, que começou a trazer a codificação ali dos 5 livros e veio então uma explicação um pouco mais atualizada e mais moderna. Então, falamos isso para exemplificar exatamente essa frase, não vim trazer a paz, mas a espada. E a gente gosta sempre de começar, para quem já assiste às nossas palestras, aí, né? Não fazemos tantas, mas, enfim, a gente gosta de ir aos dicionários e ver o significado das palavras. A largada do entendimento pelos dicionários achamos particularmente fantástico, porque ricos são os autores do dicionário, né? Ricos de sabedoria. E quase a grande totalidade das palavras tem uma tradução que já remete àquilo que nós precisamos entender e saber sobre aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo escrito. Então, quando a gente vai ali no dicionário e busca a palavra moral, vê os seus significados, as palavras analógicas, né, análogas a ela, a gente vê ali que moral é relativo aos bons costumes, ético, legal e correto. E tem uma intensidade. Então, quanto mais correto a gente quanto mais legal no sentido de ser lícito a gente né, quanto mais a gente pratica os bons costumes, a gente tem uma moral mais elevada. E a palavra é derivada do latim moralis. Tudo bem, até aí acho que a gente já tem um conhecimento e já realmente esperávamos isso quando fomos ao dicionário buscar. E buscamos ali referências no Michaelis e buscamos também no dicionário formal da língua portuguesa. Moral estranha. Então, já decifrando um pouco mais, detalhando um pouco mais o moral, a gente entra então no estranho, estranho moral. E lá no dicionário está como estranho, né, a palavra. Então, estranho, aí começa a ter, puxa vida, aquela interpretação direta que a gente já faz. Estranho é algo que a gente acha esquisito, não é algo assim que não soa bem, não é bem isso. Então, quando você vai aos dicionários, você vê que estranho significa algo novo. Estranha moral, né? Uma moral com algo novo. Começa a fazer sentido ali, tentando aqui explanar ali na concepção da frase de Jesus o que tinha ali por trás do seu significado. Então, estranho, ele está também ali como uma outra, fazendo uma outra analogia com algo diferente. Puxa, é uma forma diferente da gente começar a analisar, interpretar e trabalhar essa moral. É algo especial. Estranho significa especial. Então, se eu colocar qualquer uma dessas derivações aí, né, ou analogias da palavra estranho, eu posso, puxa, é uma moral especial. É uma moral com algo diferente, de uma forma nova. Então, ela é também ali, como pensamos algumas palavras, algumas explicações, e a última delas que trazemos aqui, diferente dos padrões atuais. Caramba, ficou legal, né? Um título que se chama Moral Estranha, Estranha Moral, dependendo da tradução aí, até uma inversão aí do livro, né, de quem traduziu. Mas, enfim, não é tão esquisito assim, né? Essa moral estranha é algo novo, é algo especial, é algo que eu tenho que olhar de uma forma diferente, bacana. Então, já não é esquisito o título, como muita gente, nós até há algum tempo achávamos. Então, vamos entrar lá mais nos itens 9 e 10, não vim trazer a paz, mas, sim, a espada. Quando a gente fala em paz, obviamente, também imaginamos que sabemos o que significa a paz. Entretanto, será que nós estamos trabalhando pela nossa paz da maneira correta e
agindo para que tenhamos efetivamente essa paz que imaginamos que conhecemos. Então, também nos dicionários ali é fácil, né, a gente entender o que é paz. Então, paz dos dicionários, ele diz assim, é uma situação sem guerra. Quando você não tem enfrentamento de guerra, é uma das situações em que você tem uma relativa paz, sem enfrentamento entre as pessoas. A ausência das inquietações pessoais. Ok, não tenho inquietude, eu não sou inquieto, eu posso me considerar aí que eu tenho paz, eu sou quieto, eu estou tranquilo. E aí ele vem, interessante ali, que serve bastante para a gente aqui, para a nossa conversa aqui hoje. Tranquilidade da alma. Caramba, paz é tranquilidade da alma. Então, quando Jesus fala que ele não veio trazer a paz, porque a paz não é um presente de Jesus ou de Deus, não é? Ele é uma situação em que nós precisamos buscar. Então, Jesus, ele nos traz o caminho, ele nos trouxe os exemplos para a gente conquistar a paz. E nós confundimos a paz, muitas vezes, o meu relógio está do lado, não deixei na frente, vou ficar olhando ali. A gente confunde, às vezes, paz com ociosidade. Quando nada me incomoda, quando eu não tenho nada para fazer, quando eu não tenho nenhuma, entre aspas, perturbação, eu estou num estado de paz. Será que é isso? Um estado de inércia, onde eu estou parado, um estado, às vezes, de isolamento. Por vezes a gente está sozinho e para e fala, puxa, que paz, hein? Será que isso aí é paz? Outra situação muito importante, e ao nosso ver errônea, né? Que a gente confunde a paz com o poder. Porque o poder me traz tranquilidade, o poder faz com que eu consiga tomar as decisões da forma da forma como eu queira, e eu efetivamente não tenho incômodo. Então isso me traz uma paz, uma tranquilidade. Será que isso é paz? Uma frase protocolar que dizemos, eu quero paz, eu trocaria tudo por um pouco de paz. Tudo o quê? Uma casa na praia? Posse? Bem? Um dinheirinho a mais no banco? Será que isso é paz? Será que os seres encarnados que têm mais posses materiais, eles têm mais paz do que os que menos têm? A gente pode se utilizar dos nossos bens para trazer mais paz? Lógico que podemos, né? Ainda não estamos no estágio de doação plena e total, como alguns seres aí, né, irmãos nossos vieram aí para nos dar um exemplo, como o Chico, como o irmão Dulce, quem mais aí, né? Madre Teresa, etc. Não estamos assim, deveríamos. Então, assim, a gente pode sim ter posses, ter bens, e a gente pode usufruir disso, ter paz com isso. Mas nós não podemos ficar reféns dessas situações. Eu não posso ou não deveria ficar incomodado, atrapalhado, nervoso, consumido com algo material que eu queira alcançar. A gente tem que trabalhar para que isso aconteça de uma forma natural, de uma forma justa, de uma forma honesta, com uma preparação, nos levantando, trazendo seres e pessoas para que se levantem conosco e não passando por cima dos outros. Esse relativo poder que a gente falou agora há pouco. Então, precisamos tomar muito cuidado com a nossa paz, porque esses exemplos que a gente age em prol deles para a busca da paz, e estamos fazendo isso de uma forma errada, na verdade, isso significa uma grande estagnação. É uma estagnação total da nossa capacidade de agir no bem. E aí vem ali, novamente, né, o tema de hoje, a frase de Jesus. Ele não veio trazer a espada. Então, essa espada dita por Jesus, essa divisão dita, né, por Jesus, é um falso princípio
como se diz ali no cerne da palavra. Significa ali uma luta com essa espada. Essa divisão eu preciso trabalhar com ela, mas significa que é uma luta sem sangue. E aí eu já estou entrando aqui, né, no Emmanuel, quando ele interpreta também este tema, esse item, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 104. Então ele diz que é uma luta, sim, mas é uma luta de regeneração. Essa espada é uma espada simbólica do conhecimento e da moral. Significa um aperfeiçoamento em nós próprios. Não existe sangue. E aí vem aonde a gente começa a evoluir e desenvolver a nossa conversa. É um sacrifício supremo. É um sacrifício supremo. Não é fácil a gente fazer isso. Mas é o caminho. Espíritas que somos, não é? E estudados e estudamos e precisamos ainda estudar cada vez mais, aprendendo, né, com as nossas dificuldades, com as situações, com a lei do retorno que nos traz aquilo que a gente, de alguma forma, precisa passar para evoluir através de um padrão vibratório, de uma sintonia de lei do retorno, onde eu capto aquilo que cabe a mim, que eu preciso. Então a gente precisa pegar, empunhar essa espada e lutar contra essas situações. E de que forma nós precisamos lutar com essas situações? Assim como Jesus nos ensinou. E como Jesus nos ensinou? Importante dizer, né, quando Jesus veio, e capítulo 1 do Evangelho, não vem destruir a lei é divina, ela sempre existiu. O caminho sempre foi esse, mas Jesus veio atualizar a forma em que a gente precisa pensar e agir, como falamos no começo aqui, de acordo com o nosso estágio de inteligência e estágio de moral. Lá atrás, né, em Moisés, precisou ser duro, precisou ouvir as leis, eram punitivas. E aí vem Jesus e converte tudo aquilo na prática do amor, da caridade, que é a melhor forma de se praticar o amor, portanto, a melhor forma de evoluirmos. E quando falamos de caridade, aí é um tema específico também para outras conversas, mas caridade está dentro de todos os temas, né? É a caridade com o próximo e com a gente mesmo, evoluindo através do bem. Então, Jesus simplesmente não trouxe a frase, não vim trazer a paz, mas a espada. Ele nos trouxe um exemplo. E um dos seus maiores exemplos foi o seu caminho ali, né, na sua crucificação, no seu calvário, aonde durante o caminho ele foi açoitado, ele foi humilhado, né, ele foi cusparado, ali após uma traição. Então, neste período só, qual foi a espada que Jesus empunhou ali? Senão a espada da resignação. Obviamente, já um espírito muito elevado, né, entendendo a pobreza da nossa evolução dos seres encarnados ali, né, que já tinha uma evolução, mas era menor muito do que hoje. Então ele já entendia. Então Jesus, ele pregou e deu a demonstração de amor. Ele não confrontou. Significa que não devemos lutar pelos nossos ideais? Longe disso. Mas de uma forma honesta, né? Precisamos lutar pelos nossos ideais. Precisamos traçar os nossos caminhos para que a gente, na verdade, precisamos traçar corretamente os nossos ideais para que possamos traçar os caminhos corretos. Ou que ideais nós estamos buscando hoje? Sabemos, já estudamos. Todos nós, no nosso subconsciente, já temos a
o conhecimento, mas o difícil é fazer. Somos seres aí com milhões de anos aí de nossa existência, e nós somos hoje o que nós criamos. E não é uma criação do dia para a noite. A nossa ação, nossa consciência, nosso estágio de consciência, nosso conhecimento, nossas atitudes. Então, isso também não é de um dia para a noite que a gente vai mudar. Muito difícil. A gente pode, com o estudo, com a inteligência, evoluindo aí o conhecimento desses dois pilares, moral e intelectual, ir mais rápido. Mas, assim, não é fácil. Então, não devemos nos desanimar. Não devemos achar que nós somos fracos, que nós não conseguimos. A caminhada é longa. Legal que a caminhada é longa. Vamos ver por um outro lado. Vai dar mais prazer. A cada dificuldade superada, a gente fica grandão. A gente se sente melhor. E aquela dificuldade, ou aquele auxílio que a gente faz sem propósito nenhum, ou sem propósito de retorno, perdão, né? O propósito pura e simplesmente de ajudar o próximo. Então, o Emmanuel, desenvolvendo esse tema também, ele pede para a gente, falamos aqui, novamente, olharmos para dentro e fazermos um processo de investigação. A Lana já vai falar um pouco sobre isso também. E essa forma como nós vivemos, ela vai, de alguma forma, até nos afastando da lei de Deus. Porque nós somos imediatistas, nós ainda somos egocentristas. Né? A gente ainda quer tudo para nós. A gente quer que o mundo gire em torno daquilo que a gente acha que ele tem que girar. Mas um bom começo é que já entendemos que não é assim que funciona. Então, devagarzinho, nós vamos dar aí a nossa contribuição para o próximo e para conosco mesmo, e vamos nos melhorar cada dia mais. Emmanuel diz ali, cita também o exemplo de Jesus, e ele diz que essa espada, a forma, né, essas lutas, essas situações que nós temos que brigar, né, contra nós mesmos, né, contra esses nossos pensamentos, nossas ações, são luz para o nosso interior. Levantar a espada do orgulho, levantar a espada da vaidade, a ira, o mal que está em nós, isso vai cada vez mais nos afastar da legítima felicidade, legítima e verdadeira felicidade. E nós temos um instrumento fortíssimo, que é o Evangelho. É uma referência, depende de cada um de nós. Né? Jesus, então, portanto, ainda segundo Emmanuel, no capítulo 104, repito lá no Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Lição da Espada, ele reforça que Jesus nos traz a lei de Deus. Não vim destruir a lei, capítulo 1 lá, já falamos sobre isso. A lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. E aí também, Emmanuel reforça que nós ainda somos seres imperfeitos. E que estamos ainda nesse estágio, nos adaptando à lei divina. Nós muito conhecemos na teoria e precisamos aí fazer uma adaptação na prática. E isso, que já falamos aqui e Emmanuel também reforça, esse conhecimento já é o bastante hoje. Não podemos ficar estagnados. Mas para que a gente consiga se colocar no rumo. Então, muito bacana, a gente gostou bastante desse tema. E agora a Lanner vai falar um pouquinho aí. Boa noite, saudades de todos. E pegando o gancho aqui na explanação do Fernando, a gente estudou junto, já fizemos essa palestra em outros lugares e fizemos juntos e falamos, vamos fazer junto de novo, né? E aí quando a gente pega, né, o gancho, como eu falei, das palavras que o Fernando falou até agora, uma palavrinha bastante importante que faz uma diferença muito grande para a gente conseguir, né,
ter um conhecimento próprio, né? É necessário que a gente trabalhe a nossa reforma íntima. A reforma íntima, ela é o conhecimento, é uma batalha do aperfeiçoamento em nós mesmos. Isso se dá não do dia para a noite. A gente já aprendeu e a gente sabe que isso é de degrau em degrau. E então, quando esse conhecimento, essa espada que o Fernando falou, é um conhecimento que nós aprende, que a gente são os ensinamentos de Jesus, né? É o próprio curso que a gente faz, é o conhecimento, né? A leitura do Evangelho, as obras, né, do Kardec, tudo isso é conhecimento, tudo isso, se a gente levar ao pé da letra, estudar direitinho, a gente vai se melhorando e a gente consegue praticar essa reforma íntima, que não é fácil. Então, em determinado momento no texto, ele fala assim, cada um tem que lutar contra si mesmo. E de que forma a gente vai fazer essa batalha, essa luta, né? O que se pode transformar intimamente? Podemos e devemos substituir nossos defeitos, como o orgulho, a inveja, o ciúme, a agressividade, o egoísmo, ou personalismo, e a maledicência, e a intolerância. E a gente pode substituir tudo isso por virtudes tais como a humildade, a resignação, que o Fernando falou, a sensatez, a generosidade, a afabilidade, a tolerância e o perdão. É fácil colocar tudo isso em prática? Não é. A gente sabe que é difícil. Mas a gente precisa, para a gente aprender a lição, a gente precisa seguir aí os ensinamentos. Mesmo que sabendo que é doloroso. Todos esses passos são muito difíceis, né? Perdoar alguém que nos magoou muito, fazer essa prática dentro do nosso lar. Como? De que forma? Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, ser mais tolerante, ter paciência, fazendo o evangelho. Então, assim, são coisas que a gente precisa fazer. Né? E como eu disse, não é de uma hora para outra. Né? A gente pergunta, quanto tempo demora para eu fazer essa reforma íntima? Isso depende de cada ser, né? Nós estamos em estágios diferentes de evolução. Mas o que é necessário é que a gente não precisa ter muita pressa. É preciso, sim, fazer a lição de casa direitinho. E sabendo que a gente vai subir de degrau em degrau. Mas, como a gente também sabe, uma lição aprendida, a gente não vai precisar mais voltar. E aí, muitas vezes, né, a gente tem que também parar de justificar nossos defeitos, porque a gente fica sempre colocando a culpa em alguém, a gente fica sempre justificando. Ah, eu sou assim mesmo, por isso, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, a gente sabe que não é dessa forma. Então, parar de justificar e agir. É o degrauzinho. Voltar, fez errado, não consegue perdoar ainda, tem muito ódio, tem muita inveja, fica muito preso ao egoísmo. Tudo isso são lições que a gente tem que aprender. E a gente precisa se desvencilhar desses sentimentos para a gente começar a praticar a nossa reforma íntima e fazer a diferença na nossa vida. Porque, como o Fernando falou, Cristo, né, ele trouxe para a gente os ensinamentos, ele deixou essa lição, e a gente precisa pegar essa lição para a gente continuar a nossa jornada evolutiva. E é fácil? Não é. Mas a gente tem um caminho, a gente tem a ferramenta, principalmente nós que estudamos um pouquinho, que já subimos 2 degraus, 1,5. Só 1,5 a gente já subiu de degrauzinho.
Mas isso já é um ponto positivo, isso já é uma melhora. A gente está fazendo essa reforma no nosso coração, no nosso sentimento. De que forma? Praticando a caridade, dando espaço para a humildade, dando espaço para o conhecimento, para a gente se transformar e se melhorar. Porque é aqui e é agora. Não adianta a gente olhar lá para trás, porque lá atrás já foi. E o futuro a gente não sabe. Então é o presente que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar o presente da melhor forma possível. Então, se agarrar aí nos conhecimentos de Jesus, praticar a caridade, trilhar no caminho do bem, tudo isso são ensinamentos que vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. E aí ele fala até mais um pouquinho aqui. É necessário a gente se agarrar, a gente prestar atenção nas oportunidades que batem na nossa porta. Então, esse é o momento que a gente recebe essa oportunidade e a gente se transforma e a gente se melhora. Então, só para elucidar um pouquinho essa questão da espada, essa questão do conhecimento, das ferramentas, de como a gente pode fazer isso, traduzindo a reforma íntima que a gente precisa fazer. E aí eu vou devolver para o Fernando, que ele tem mais algumas colocações, e depois a gente continua aí na nossa explanação. Muito bem. Ainda sobre a luz do Espiritismo, Joana de Ângeles também aborda o tema. E estamos percebendo aqui a envergadura disso, uma simples frase, todo o conceito que tem por trás, toda uma estrutura, toda uma grande dica, né? Assim como todas as passagens de Jesus, um grande ensinamento mesmo que tem por isso. Então, quando Jesus traz na primeira pessoa, né, eu não vim trazer a paz, mas a espada, ele está, na verdade, falando assim, gente, olha aí, né, o que nós precisamos fazer, olha o que vocês precisam fazer, olha o caminho. Então, Joana de Andes, através do Divaldo, nos diz sobre a estranha moral de Jesus, que veio como uma espada, que ela veio para separar a mentira da verdade. A posse violenta da conquista honrosa. Nos lares, olha aí, veio para derrubar as construções rígidas do egoísmo, em casa, gente, né? Do patriarcado sombrio, do orgulho de clã de raça. E ainda Joana continua, que a espada veio ferir fortemente a ignorância, o orgulho. Olha aí a espada fazendo estrago aí, mas tem que fazer estrago ali, né? Cortando o nosso orgulho, cortando a nossa ignorância, os preconceitos de cada novo adepto, com lutas íntimas, pela não aceitação por parte dos entes mais queridos da nova escolha feita. A separação moral entre pais e filhos, que ele fala também ali no capítulo, né, também em Mateus, e vem ali trazendo no Evangelho segundo o Espiritismo com essa nova explanação, esse novo entendimento, a gente tem uma paz nos lares, uma plenitude, uma concepção ideológica similar para todos. Aqui a gente tem, né? Tem. Eu acho que eu estou mais evoluído aqui, porque eu sofro aqui com a tia Lani, tá? Eu sou um cara aqui que eu fico mais quieto, eu falo pouco e tal, e ela em cima de mim. Aí eu tô assim, ó. Nossa, né? Me expondo assim, acho que é mais o contrário. É mais o contrário. Mas essa situação que nós temos nos lares aqui, né, em vez da gente querer mudar o outro, a gente pode, às vezes, parar um pouquinho e pensar em tudo a gente quer moldar da nossa forma. Será que precisamos disso? Será que é necessário isso? Às vezes quebramos um bom padrão vibratório por coisas tão banais, coisas desnecessárias, normalmente são, né, até fúteis, né? Um tema aqui um pouco mais forte. Mas essa separação moral que vem a Joana de Ângeles agora, novamente por palavras delas, a gente transborda aqui, reflete aqui. Né? Entre pais e filhos, por exemplo, tem que ser encaradas não como uma oposição, mas como uma possibilidade para
tocar um outro coração. E, obviamente, através das atitudes, através dos exemplos que nós damos e que nós recebemos. Joana ainda fala do exemplo do Paulo de Tarso. O Paulo, né? Paulão, né? Saulo, né? Que era ali um perseguidor de Jesus, e ao conhecer Jesus ali, né, a célebre história ali de que ele voltou à visão, né, ao seguir Jesus ali, né, enxergou o caminho, né, Paulo, ele teve que empunhar várias espadas naquele momento ali. Porque nesse momento de transição, o Paulo ganhou muitos opositores. Ele foi ali rejeitado pela sua família. Pelos seus companheiros, pela grande maioria dos seus companheiros, ele foi tido como louco. E, obviamente, que já falamos, opositores ferrenhos, mais que isso, perseguidores. Então, Paulo, tem até a célebre frase também dele, né, rumo ao alvo. Rumo ao alvo. Simples, mas assim, ele determinou, entendeu, percebeu, colocou o seu alvo e foi. E lutou. Sabemos a história deles, e até assim, do fim da encarnação de todos, ou quase todos os apóstolos, que foi triste até, sofreram, né? Mas empunharam a espada do bem, empunharam a espada do conhecimento, porque saíram na frente ali e perceberam qual era o caminho, o que eles tinham que fazer. E naquele estágio ainda, né, se tornaram também divulgadores, e Paulo, então, considerado o maior divulgador aí, dos ensinamentos do Mestre, né, nosso querido irmão Jesus. Então, Joana de Ângeles, obviamente, é muito feliz em trazer para nós esse exemplo, que simplifica e nos dá uma conotação exata do que significa essa luta, do que é isso. E ainda Joana continua, dizendo que os maiores opositores estão, na verdade, aonde? Aí eu pergunto. Dentro de nós mesmos, ela responde. Né? Na verdade, é isso. Esses são os únicos? Não são os únicos. Mas eles são os mais difíceis, perdão. E aí, nesse caso, qual espada a gente tem que empunhar? E Joana não nos diz. Não é necessário empunharmos, neste caso, a espada da decisão. Para a gente, né, se superar. Para a gente se libertar. Então, trazemos muitos desses ensinamentos. Às vezes a gente começa a falar muito, pode até ficar cansativo, mas pedimos que reflitamos isso no nosso dia a dia. A cada colocação que fazemos aqui, pense em algo que nós podemos fazer diferente. Vai ficar mais soft, vai ficar mais legal, talvez tornemos-nos aqui um pouco menos cansativo, e não um simples discurso, simples bate-papo aqui. Né? Fazemos em tudo comparações com aquilo que nós estamos promovendo, aquilo que nós estamos colocando à frente, aquilo que está nos consumindo, e trabalhamos em prol de nossa melhora, com estudo, com aperfeiçoamento, daquilo que, de uma forma geral, repito, já sabemos. Então, Joana de Ângeles finaliza ali, a gente trouxe um resumo aqui, Jesus sabia e sabe que a paz virá. Nós vamos chegar, não tem jeito, todos nós. Chegaremos ao estágio de paz, ao estágio de felicidade plena, que ainda temos momentos, conhecemos isso, mas não temos ainda esse estágio contínuo. A felicidade, por exemplo, é um estado. Então, eu sou feliz quando eu tenho a felicidade aqui 24 horas por dia. Conseguimos ainda não, mas sabemos o gostinho. Temos alguns momentos. Então, por que não buscarmos mais? E, às vezes, estamos abrindo portas que nos trazem infelicidade, nos trazem desafios desnecessários, nos trazem obstáculos que vai nos machucando em vez de ser utilizado como trampolim. Então, precisamos buscar os caminhos corretos, abrir as portas certas. E sabemos já. Da minha parte aqui, para a gente finalizar, e ela vai depois passar mais uma leitura, né, encerramento com prece
e devolvemos para a Edi, a gente não poderia deixar de trazer uma reflexão sobre o momento atual. Essa pandemia da Covid-19 traz a paz para nós? Precisávamos de uma situação dessa aqui no planeta inteiro para a gente mudar o rumo de algumas coisas? Será que temos consciência disso? Ou será que a todo momento eu fico passando somente, não que não seja necessário, eu só quero passar álcool já na mão e quero me livrar? Será que a gente não pode pensar um pouco mais no significado que isso traz para nós? Por que estamos passando por isso? E aí poderíamos elencar aqui diversos itens, né? Até para o planeta respirar em algum momento, onde teve ali uma situação que parou-se um pouco a locomoção fora dos lares ou diminuiu extremamente, né? Será que também a gente não pode fazer uma reflexão que precisávamos ficar mais juntos, assim como nós que já somos um pouco antigos, antigamente não tínhamos nada, uma televisão funcionava mais ou menos e até acho que às 10 da noite, toda essa época aí, meia-noite, Embratel, né? Eu não sou, não. Você não é? Não, eu não. Tá bom. Então, será que a gente não precisa viver mais juntos para ressignificar algumas coisas que nós estamos fazendo? E assim como a pandemia em tudo na nossa vida, a gente pode usar como uma oportunidade. E não como algo que me derruba, como ficar reclamando, né? E ficar me derrubando emocionalmente. Depois sabemos, isso já está comprovado cientificamente, vai gerando lesões, doenças físicas, e a gente é mais difícil. Então, será que a gente não pode começar a pensar um pouco mais? Fazer um pouco mais diferente? Planejar o meu dia de amanhã pensando como foi o meu dia de hoje? E tentando trabalhar algumas coisas melhores? Será que tudo que fizemos hoje e pensamos foi correto? Será que eu posso fazer algo diferente amanhã? Paramos um pouco para pensar nisso? E aí, voltando à pandemia, espiritismo e a pandemia, temos uma mensagem aqui da minha parte para finalizar, do Divaldo Franco. Que ele nos fala que somos frágeis diante da vida. E aí ele vem trazer como a doutrina espírita pode explicar momentos tão difíceis. Né? A conotação do texto dele é esse. Então ele faz uma relação ali com os recursos da tecnologia. Fala que são muito importantes. Mas apenas eles não conseguem equacionar as necessidades humanas. Nós tivemos que fazer automaticamente uma introspecção. A ação de ser humano para ser humano. A relação. Tirando qualquer coisa intermediária. Que a gente estava muito plugado nisso. Então a gente se viu obrigado a viver esses momentos. E que bom que temos essa oportunidade. Que consigamos cada um de nós nos melhorar e utilizar isso em prol de nós mesmos. E aí Divaldo vem e fala, nunca tivemos tanta necessidade de Deus. Onde está o Deus que está em mim? Onde ele estava? Como ele estava utilizando esse conhecimento? Né? A pandemia, segundo Divaldo, nos convida para uma reflexão muito profunda. E aí vem a clássica pergunta também, feita por ele. Qual o sentido da vida? Porque nos tornamos a nossa vida uma experiência, no final, vazia de conteúdo. Se a gente parar e pesar efetivamente esse conteúdo que eu estou vivenciando, trabalhando e pesando, será que ele tem, será que ele não é vazio? Será que ele não vai nos levar a lugar nenhum? E é Divaldo que está falando isso, tá? A pandemia, apesar das tragédias, ela tem nos convidados para sermos solidários, segundo Divaldo. Ninguém é autossuficiente que não precisa do outro. Olha aí que coisa legal que ele traz. Nós precisamos uns dos outros. Então, se nós precisamos do próximo, o próximo precisa de nós. E que ponto eu estou preparado para ajudar o próximo? Que ponto eu estou afim para fazer isso? E ajudar ao próximo sabendo que eu estou ajudando em dobro a mim mesmo.
redescobrimos, voltando de volta, a humanidade que existe entre nós. A conduta moral é o peso que vai caracterizar a nossa existência. Então, que conduta moral temos que ter? Espiritismo e a pandemia. A morte orgânica, a morte do corpo, a morte física, o organismo, não destrói a realidade da vida. Vivemos em um universo que tudo se transforma. Os nossos desencarnados queridos, segundo Divaldo, reforço aqui, estão vivos, sabemos disso. E lógico que nós sofremos a perda, porque ainda somos possessivos. Isso eu que estou falando. Mas Divaldo fala que não devemos nos desesperar. Se nós temos uma grande saudade, façamos o bem. E procuremos mostrar assim que a ausência deles é muito valiosa. E finalizo Divaldo também com um resumo, né, que fizemos. Espiritismo nos ensina que somos imortais. E temos que pensar isso a todo momento. A vida é mais que isso. Isso que nós estamos vivendo, esse momento, é fundamental. Passarmos por isso, né, para a gente passar por esse filtro, por esse hospital que é o planeta Terra, para a gente se purificar, para a gente curar essas nossas doenças, essas nossas chagas que estão em nós. E um dia, reforço Divaldo, nós nos encontraremos num banquete divino e vamos perceber que a morte era nada mais do que a mudança de um estágio vibratório para outro. Mas a vida prossegue infinita. As nossas perdas não serão, quando lemos isso, elas continuaram não sendo fáceis, mas trouxe um pouco mais de consolo. Então nós trazemos essa mensagem aqui de otimismo, de esperança, de fé, e fé que é a ação. Ajamos pela fé. Né? Acreditar, mas agir. Paulo, rumo ao alvo. Ele acreditou e agiu. Evoluiu um exemplo para nós. Então a Lanner vai agora encerrar com um texto, e aí fazemos a prece e passamos para a Edi. Vamos lá. Bom, vendo o Fernando falar, né, sobre espiritismo e a pandemia, não tem como a gente não deixar de agradecer, sempre. Né? Então, a gente é muito grato por tudo que a gente recebeu, né, e pela oportunidade que nós e milhões de pessoas estão tendo de continuar o nosso caminho. Então, quando o Fernando falou que Paulo acreditou, ele teve fé, ele agiu, isso também faz parte da nossa vida, que a gente, mediante a uma situação dessa, que está tão próximo da gente, não tem como a gente fugir, não tem como a gente falar, nem como minimizar, mas a gente agradecer sempre, por todas as oportunidades que nós estamos tendo. Então, eu falo isso porque nós vivenciamos isso e eu agradeço imensamente. Já falei várias vezes de tudo que eu senti, de tudo que eu recebi, que a minha família recebeu. Então, agradecer sempre. E que tudo isso vai passar. Logo em breve estaremos aí com muito aprendizado, que é o que a gente está falando hoje, né, no dia de hoje, de conhecimento, porque esse vai ficar um legado, esse vai ser um conhecimento que a gente vai levar e que a gente não vai esquecer jamais, né? Mas, enfim, só para reflexão mesmo, agradeça sempre e acredite. Então, nós escolhemos aqui uma mensagem que fala de tons da paz. Que tem tudo, do momento espírita, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui na nossa conversa de hoje. Muita gente deseja viver em paz, convivendo com situações que a tornam impossível. Ninguém consegue viver em paz desrespeitando os direitos alheios. Não se vive em paz cultivando na alma os corrosivos da mágoa, da inveja, da prepotência, da ingratidão e do desrespeito.
A paz consciente é incompatível com a ignorância e com o descaso. Então, que a gente se liberte de tudo isso, de todos esses sentimentos que atrapalhem a nossa vida, que atrapalhem para que a gente consiga colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que a gente consiga fazer verdadeiramente a reforma íntima. Não se pode construir a paz nas bases da indiferença moral, nem nos alicerces da violência íntima disfarçada de autenticidade. Muita gente deseja viver em paz convivendo com situações que a tornam impossível. A paz que não está sedimentada na razão e no mais profundo sentimento do amor ao próximo não é paz, é ilusão. Quem observa a superfície calma das águas de um charco, por exemplo, pode ter a ilusão de vislumbrar a mansietude, mas se sondar as profundezas encontrará miasmas pestilentos e odor fétido de podridão. Então, muitas vezes a gente acha, tudo é calmo, tudo é tranquilo, tudo é maravilhoso. Não é, não. Né? Então, ele fala aqui que até nas águas de um charco, né? Pode ter a ilusão que ele é manso, que ele é calmo, não é nada disso. Né? Então, para que a nossa paz não passe de mera ilusão, nossas atitudes precisam ser iluminadas pela luz da razão e aquecidas pelo sol do sentimento. Esse sentimento de bondade, esse sentimento de generosidade, colocar em prática a caridade com o próximo e com nós também, né? Paz certa vez alguém escreveu sobre a paz o seguinte: paz é a suave melodia extraída da alma pelos dedos invisíveis da consciência tranquila. É a canção que cala a voz da violência, que desperta consciências e dulcifica quem a possui. A paz tem a singeleza e o perfume de flores silvestres, cultivadas no solo fértil da lucidez, pelas mãos habilidosas da razão e do sentimento. E é nesse jardim da alma que brotam as sementes da ternura e da compaixão, do afeto e da mansietude. Um coração sem paz é como uma orquestra sem tons nem sons, sem flores nem perfumes, sem leveza e sem harmonia. A vida sem paz é como embarcação que navega sem luz, que desconhece o caminho e se perde na imensidão do breu. A paz, ao contrário, enobrece os dons da alma e acarinha a vida. Tem a suavidade da brisa ao amanhecer e os vários tons multicores que despertam a aurora. Possui o vigor de mais pujante sinfonia e a sutileza entre tons e semitons. Paz, a sinfonia perfeita cuja maior nota é o amor. Quando essa sinfonia ecoa nos corações, produz tons e sons na mais perfeita harmonia. Para extrair da alma a melodia da paz, é preciso afinar os acordes da razão e do sentimento, as duas asas que nos guindarão para a luz inapagável que a todos nos aguarda no limiar do infinito. Basta que não ambiciones em demasia, que corrija os ângulos da observação da vida, que ames e perdoes, que te entregues às mãos de Deus, que cuida das aves do céu e dos lírios do campo, e que, por fim, cumpra fielmente com os teus deveres. Então, que nós possamos entregar a Deus todas as nossas dores, todas as nossas cores, tudo aquilo que nos aflige, porque Deus está no leme sempre na nossa vida. E a gente entregando para Ele, a gente conversando com Ele, a gente acreditando, a gente vence. E a gente trilha o nosso caminho que já está lá há muito tempo, que já foi planejado, e a gente está aqui e a gente está tendo essa oportunidade de seguir esse caminho, que é a seara do Cristo, a seara do amor, do bem maior. Era isso, né, Fernando, que a gente tinha para falar. A gente agradece de coração a oportunidade de falar com os nossos amigos e que em breve nós estaremos presentes, com certeza.
Se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Obrigada ao casal. Foi uma noite maravilhosa, uma bênção. Como diz a Rosângela aqui, ela defende a Lanner, Fernando, até. Ela falou assim, a Lanner é um amor, viu? Opa, ainda bem, tá me defendendo. Ela é um amor. Assim como eu também sou um amor, que o Newton não precisa falar de mim, que eu também sou um amor. Igualzinho. Muito obrigada. A mensagem da noite ela foi maravilhosa. Como disse o Michel, vocês poderiam ficar aqui mais umas 2 horas, 3 horas falando. Como foi bom. E realmente é isso, né? Nós precisamos mesmo vencer os inimigos da nossa paz, que tanto nos perturba. É o orgulho, a intemperança, o egoísmo e tantas outras coisinhas que são as amarras, né, Lanner e Fernando, que nos amarram e que impede a gente de progredir e de evoluir. Então, vamos lutar contra essas situações com amor, promover a caridade, e o que o Fernando falou, que marcou bem, primeiro conosco, para depois a gente poder promover também a caridade para com o próximo, né? Então, eu quero agradecer a vocês e, mais uma vez, agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco em mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. A gratidão imensa e com muita alegria lembrar que nós vamos retomar as atividades na modalidade presencial neste domingo, no próximo dia 11 de julho, às 9 horas. Ainda temos vagas, aqueles que quiserem participar da modalidade presencial. É necessário confirmar a presença, porque nós estamos seguindo todos os protocolos sanitários, as medidas preventivas, então a gente vai começar devagarinho e sempre, que é para que a gente tenha aí todo o cuidado certinho, porque o vírus está aí, a pandemia não acabou, né? Com todos os cuidados, máscara, álcool gel, enfim, tudo certinho. Lembrando ainda também da campanha do agasalho, que será no dia 11 de julho, das 9 até o meio-dia. Durante o inverno, muitas pessoas e famílias sofrem com frio e sem ter como se aquecer. Então, pensando nisso, a assistência social, comandada aí pela Auristélia, decidiu fazer essa campanha do agasalho, que vai ser no domingo, na sede da Fraterna. Portanto, aqueles que puderem nos ajudar para a gente poder atingir essa meta, vamos lá fazer o bem, fazer a caridade para com o próximo. O objetivo da campanha é coletar o maior número possível de roupas, calçados, agasalhos, cobertores, para que realmente estas famílias que são assistidas pela Fraterna sejam aí agasalhadas também. E alimentadas, por que não? Então, aqueles que forem lá contribuir, levem também 1 quilo de alimento não perecível, que é para a gente atingir a meta. E trabalhadores, que tem vários aí de plantão, estão aí assistindo, nos ajudem lá no plantão, vão lá, meia horinha cada um, se puder nos ajudar, para que a gente consiga fazer esse trabalho de formiguinha, pensando aí no próximo, tá bom? Obrigada a todos, mais uma vez, que Deus abençoe vocês dois e a todos que nos assistiram nessa noite. Tchau. Obrigado, abraço com todos. Abraço, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.